Olá, tudo bem? Está começando o Aconteceu Comigo, um podcast com relatos de experiências sobrenaturais, de mistérios, casos insólitos e causos que acontecem com você, comigo e com todos nós. Eu sou Ira Croft, apresentadora desse programa. Estamos aqui em parceria com o grupo R1, no R1 Space, no World Trade Center, São Paulo. E neste episódio estou com a Carol, do Magicando. Olá, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar de coisas assustadoras que eu adoro. Sou muito fã do Aconteceu Comigo, como vocês bem sabem. Então, obrigada pelo convite. Adoro! E você que está aí ouvindo, você que está assistindo, sente-se na sua cadeira, arrume seu fone, afague o seu gato e se prepare, porque aqui o medo à porta bate. Vamos começar com as histórias, Carol? Vamos lá. Bem, aqui nesse programa, nós recebemos histórias dos nossos ouvintes, lemos aqui com muito carinho e muito respeito, contamos as nossas experiências também e fazemos essa troca de Aconteceu Comigo. Eu vou começar aqui então a primeira história. Meu nome é Leonardo e tenho 23 anos e quase não tive experiências com o sobrenatural na minha vida, mas uma em específico chamou a minha atenção. Quando eu estava na 6ª série, na escola que eu estudava, quando havia aula vaga e não tinha nenhum professor para cobrir, os alunos que moravam em locais mais afastados eram obrigados a ficar na escola. E eu morava em um sítio distante. No início daquele ano letivo, não estavam conseguindo professores para algumas matérias. E várias salas tiveram vários horários vagos. Por isso, elas foram limpas e as portas trancadas para evitar que os alunos entrassem e bagunçassem tudo. Mas uma coisa estranha aconteceu. Uma das portas que havia sido trancada e estavam muito bem trancadas, começou a abrir e a fechar sozinha, batendo bem forte. Olha os espíritos fortes aí. Como se alguém tivesse abrindo e fechando com força. Ela fazia isso, parava por alguns minutos e depois voltava de novo a abrir e fechar e a bater. Todos ficaram assustados. Bem, imagina isso acontecendo na escola, né? 6ª série, você pré-adolescente acontecendo uma parada dessa na escola? Por muito menos eu já tinha saído correndo. Mas o mais bizarro foram os avistamentos de um vulto preto que logo foi apelidado pelos alunos de Homem de Preto. Lógico que eu estava achando tudo aquilo balela, brincadeira, alguém estava fazendo alguma coisa, apesar do ocorrido na porta. Em um momento, eu vi uma sombra entrando no refeitório. E como já estava entediado, né, só de estar ali esperando na escola, não tinha nada que fazer mesmo. Por que não ir atrás dessa sombra, não é mesmo? Por que não ir perguntar para essa sombra o que ela estava fazendo na escola? Não havia ninguém. Ninguém. E aí algo chamou minha atenção. No momento em que eu saí da escola para entrar na condução e ir embora, eu vi o mesmo vulto atrás de uma árvore, parado. Eu senti que ele estava me encarando. Gelei na hora e saí correndo. Os relatos de aparição do vulto continuaram. E às vezes, algum aluno que estudava lá mencionava sobre ter visto tal homem de preto, que era uma sombra toda preta. Mas eu nunca mais o vi. Sobre a porta batendo, bem, depois de um tempo, ela parou de fazer isso do nada. E eu não sei explicar o motivo, mas a gente sabe que ela estava trancada.
Assustador, tá? Assustador. Histórias de escola geralmente me dão muito medo. E me dão muito medo porque a minha mãe trabalha numa escola que tem uma história muito... que me pegou bastante, porque eu visitava minha mãe nessa escola de tempos em tempos. E sempre tinha esse corredorzinho. Sabe quando você tem a sensação de que tem gente lá, mas na verdade não tem? Então... E aí, depois de um tempo, a minha mãe me contou a história de que algumas pessoas que trabalham lá, que chegam mais cedo, antes de todo mundo, sempre via uma menina no corredor de cima né, do segundo andar ali da escola. Tinha uma menina lá. E ela estava vestida com roupas mais antigas, né? Não era o vestuário normal, né, da geração Z e tal. É aquelas vestidão, então aquelas soionas, não sei bem, mas eu lembro que ela falou da meia 3/4. 1920, né? Que se usava em 1920. É, uma coisa assim. Aí ela falou isso da roupa, eu já fiquei, ué, mas o que era essa menina? E ela falou que essa menina parecia que tinha muito barulho de madrugada e que quem contava era caseira e que tinha muita porta batendo. Nossa. Então, no que você estava contando, eu já pensei nisso, assim, escola é complicado porque tem muita gente, você não tem muita escolha, não sei se está lá, porque você precisa se formar. O que você faz com isso? Que é realmente, né, Carol? Eu não tinha parado para pensar nisso. Parado para pensar nisso no sentido espiritual da coisa, né? Uhum. Escola é um ambiente de muito barulho, né? Sim. Muita criança, adolescente, muito barulho. Barulho estudando, gritando, aquela coisa de recreio, correndo, esportes, tem quadra. E eu nunca parei para pensar como que seria isso espiritualmente, né? Mas por que um espírito estaria na escola? Se ele não tivesse morrido ali, se ele não morreu ali, né? Morreu em outro lugar, né? Por que um espírito iria para a escola? Eu acho que pode ter dois tipos diferentes de espírito. Aqui sou eu chutando também, tá? Pode ser que não seja isso, não é uma ciência exata. Não, é tudo uma suposição que estamos falando aqui, estamos só comentando, né? Exatamente. A gente não tá abrindo a Wikipédia oficial dos espíritos e tal, do outro lado. A gente infelizmente não temos acesso a essa Wikipédia ainda. Mas a gente pode estar falando de dois tipos de espírito, né? Então pode ter o espírito da pessoa que realmente era encarnada, né? Ou seja, ela estava aqui entre nós e ela faleceu dentro da escola, que era o caso dessa menina da escola que eu mencionei da minha mãe, né? Depois a gente descobriu que teve uma menina realmente que faleceu lá. E aí ele vai fazer essa assombração, que ela é clássica, né, tradicional. Ou então a gente pode estar falando desses outros espíritos que a gente pode chamar de entidade. São espíritos que eles podem ter sido encarnados ou não. Eles podem ser espíritos naturais ou não, né? Então espíritos do lugar. Enfim, né? Tem diversos tipos ali dentro dessas lendas, né? Mas eles criam como se fosse uma consciência um pouquinho mais refinada e eles decidem seguir algumas pessoas. Por quê? Porque, sei lá, porque eu gostei do cabelo da Ira, eu sou um espírito, eu gostei do cabelo dela. E eu quero obsediar ela por algum motivo, né? O que a gente chama de obsessor. Então essa segue essa pessoa. Então pode ser... Pode ter ido pra escola, ficou lá, trocou de, né? Vou voltar, e tem essa ideia de egrégora, né? Que é essa energia maior que acaba meio que criando uma uniformidade energética para o lugar, né? Então tudo aquilo que tiver uma energia igual, meio que fica naquele mesmo ambiente. Então pode ser que seja vários fatores diferentes, né? Que acabam fazendo com que esses espíritos sintam muita vontade de permanecer ali. Mas eu chutaria uma outra parada também, que provavelmente eles só querem dá uma sugadinha de energia, e tem muita criança, e criança tem energia super, né? Pra gastar, ainda mais se come um chocolate, um açúcar na hora do recreio. Pensei, recreio, sabe quando toca o sinal e sai todo mundo correndo da sala? Você falou e até já me deu um mal-estar. Só de pensar. Lembrou, né? Era terrível. Uma vez, olha só como que é, e criança, né? Eu estava na escola, gente, acho que eu devia estar na 6ª série também. E aí, eu e uns amigos, a gente tava assim, na hora do intervalo, e quando você tá começando a ficar adolescente, você já não é mais criança, já começa a ficar, né, mais gótica. Você vai toda bonita pro intervalo. Encostadinha na parede, fica ali, pá, né? Fazendo uma cena, uma pose. Fazendo uma cena. E aí, eu tava com eu e mais 2 amigos, e a gente andando assim no intervalo, e aquela coisa, pátio, criança, né, correria, correndo pra lá e pra cá. E aí, passaram umas crianças brincando de Cavaleiros do Zodíaco, né? Passaram brincando, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, a gente ouviu um menino falar, ele devia, as crianças deviam ter 7, 8 anos, sabe? E o menino tava com a mochilinha. Ele falou e a gente viu a cena. Foi muito rápido, gente. Criança é muito rápido. Quando você viu, já foi, sabe? A gente ouviu ele falar, correntes de Andrômeda! E aí ele tirou uma corrente com
cadeado gigante Da da mochila. bolsa e jogou no Meu amiguinho, Deus. assim, ó. Rodou no ar e jogou. Corrente de Andrômeda! E puf! Nossa, meu Deus. A gente olhou e já pensou, mano, o menino vai morrer. Aham. A sorte dele é que passou assim, sabe, do lado da cabeça, assim, ó, passou e caiu no chão. Mas se tivesse, aí sim ele seria um espírito Aham. ali. Porque, meu, Terrível. terrível. Criança, né? Criança, Criança gente. pode, criança pode. É. É muito interessante isso que você falou e da gente levar, né? É um ambiente de várias vidas diferentes, várias visões de mundo diferentes, Exatamente. educação, né? São crianças com famílias diferentes, e aí tem os adultos ali que pensam diferente. Então você imagina o choque de energia que não tem nesse lugar, né? É muito forte, assim. Então, não tem muito como escapar, porque a escola é sobre isso, né? É um momento de formação. Então, você tem pessoas muito novas, pessoas que vão precisar ter esse espaço, né? Pra, enfim, extravasar ali essa energia toda. E provavelmente vai ter um outro espírito que vai querer se aproveitar desse. Ai, que danadinho, O né? próprio recreio deles, eu diria. Danadinho. Agora sim, vou ficar pensando ali enquanto as crianças cheias de coisa. Pode acontecer também, eu acho que você deve achar isso também, mas vou perguntar, porque aí você também pode até explicar melhor magicamente. Eu também acho que a escola, ela, espiritualmente ela pode ser, mas psicologicamente, no amplo assim, mental, né, do ser humano, é um local de muita criatividade. Né? Porque você tem ali a biblioteca, a educação artística. Por mais que né, o sistema brasileiro de educação ainda seja falho, mas a gente tem como base ainda educação física, educação artística. Além das aulas em si, as crianças, né, os adolescentes estão sempre em jogos, em teatro, todas essas coisas ali, né? E a gente tem as nossas histórias, nossas lendas urbanas de escola também, né? E principalmente brasileira, né? Então, a loira do banheiro. Sim, Pra mim, a clássico. loira do banheiro existe, sempre existiu. Eu tinha medo. Sim. Ela pode realmente não existir no campo concreto da coisa, mas eu tinha medo. E eu tentei chamar, eu saí correndo. Eu chamei lá e saí correndo. Eu não tive coragem de esperar ela aparecer. Então eu também imagino que isso também possa acontecer, né? É um lugar de tanta fantasia e aí de repente tem tanta energia que aquilo possa se materializar. Você acha que isso pode acontecer na escola? Pode. Se a gente tiver que usar alguns termos magísticos, né, que a gente usa no Magicando geralmente para se referir a esse tipo de situação, poderia ser uma forma pensamento. Então, é algo que você cria, você imagina, e aí você coloca energia naquilo, e aquilo se torna o que a gente chama de forma pensamento, se for para explicar de uma forma mais resumida. Mas também tem uma outra parada interessante, que eu não sei se eu já ouvi falar isso em mais de um lugar, mas em alguma literatura da vida aí, eu li que crianças na cidade, às vezes, acabam causando, por conta dessa energia mesmo, aquilo que as pessoas chamam de poltergeist. Então, porque elas têm essa energia, elas acabam descarregando nos lugares e tem esses eventos, né? De bater coisa, de ligar a TV, enfim, né? Pode ser um pouco dos dois também. Mas quando se trata disso de formas pensamento, né? Como, por exemplo, você mencionou a loira do banheiro. Eu também acho que ela existe. Eu acho que ela foi um espírito, a gente, né? Mas eu contei de boca em boca, né? Vamos supor que ela era um espírito que morreu aqui em São Paulo, aqui no prédio que a gente tá agora. Mas aí eu contei para um amigo que tá em Juiz de Fora, contei para um amigo que tá no Rio de Janeiro. E aí ele vai contando isso, essa lenda vai, né, sendo alimentada. Né? E alimentada com energia de criança, que realmente é muito, muito imaginativa, né? E aí, quando você vê, já está funcionando. Isso realmente é uma forma de você criar uma espécie de mini entidade, né? Mas eu acho que pode ser uma mistura das duas coisas. Criança é uma coisa muito poderosa, um bichinho poderoso, pois tem muita energia. Né? Nossa, eu consigo até imaginar. É muito Monsters S.A. mesmo, em que tanto grito, choro, quanto risada tem a mesma energia, né? Escola, recreio. Coitado, que quem é professor... Beijo, meus pêsames, parabéns. Meus pêsames, parabéns. Estamos muito orgulhosos de vocês. Muito orgulhosos pelo bom de vocês. trabalho. Estamos aqui por isso. Mas é isso, né? Este programa é um podcast onde nós lemos histórias de relatos sobrenaturais, de mistérios, curiosidades, enigmas que ninguém conseguiu chegar em conclusão alguma, e nem nós, porque não estamos aqui para concluir nada. Lemos com muito respeito e carinho. E se você quer mandar sua história, quer ouvir a sua história aqui no programa, envie pelo e-mail contato@mundofreak.com.br.
No campo de assunto, você coloca lá, aconteceu comigo, o título da sua história, você pode colocar o nome lá, Pé Grande na Escola, sabe? E no corpo do e-mail, você descreve bem, quanto mais informações você colocar, melhor da gente selecionar a história e trazer para cá. E que você autoriza o uso nesse programa, beleza? Envie pra gente que eu vou ler aqui no programa. Eu, a Carol, outra convidada estaremos aqui, beleza? Vamos para a próxima história então, Carol? Vamos lá. Vamos lá, a próxima história se chama 3:42. E aí, pessoal do Mundo Freak, e aconteceu comigo? Meu nome é Ivana, tenho 23 anos e sou de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Um beijo, Belford Roxo, que é um lugar muito mágico, eu diria. Não estou do lado dos céticos, nem mesmo dos religiosos. Sou uma pessoa muito curiosa. Adoro mistérios e coisas sem explicação. Então me considero uma pessoa agnóstica, com uma família bastante evangélica. Eu tinha por volta de 15 anos e estudava de manhã. Como morávamos em um apartamento não muito grande e minha mãe usava o segundo quarto para trabalhar, eu, minha irmã e meu irmão dormíamos no mesmo quarto. Nós tínhamos um treliche. Eu dormia na parte de baixo, minha mãe na cama do meio e a cama de cima ficava vazia, já que meu irmão não gostava de subir as escadas por ele ser muito alto. Então ele colocava o colchão no chão e dormia do meu lado, perto da porta. Tudo começou no meu aniversário de 15 anos. Não faço ideia do porquê, mas acho que foi na época em que eu estava tendo muitos confrontos com a minha mãe. Logo, toda noite comecei a acordar por volta das 3:42. Sim, nem um minuto a mais, nem menos. Parece que o demônio é pontual. Tá ali fazendo as demonices dele, né? Exatamente, ele não se atrasa, então conte com ele. Contrate um demônio para trabalhar na sua empresa, que ele não se atrasa. Jamais. Nos primeiros dias, eu só sentia vontade de ir ao banheiro e não pensava muito sobre isso, até porque estava sonolenta. Mas a cada dia que passava, notava que nesse horário parecia que o quarto ficava mais silencioso. O que era impossível, já que a minha mãe balbuciava algumas coisas, como receitas de bolo, e meu irmão ronca. Depois da primeira semana, parei de levantar para ir no banheiro, já que parei de beber água depois de um certo horário. Mas comecei a notar que sempre que eu olhava para o canto específico do quarto, a sensação que eu tinha era de alguma coisa me encarando. Essa sensação surgia e aumentava conforme o tempo e eu o encarava de volta. Achei assustador. Comecei a evitar olhar para o canto, mas era como se quanto mais tempo passava durante a madrugada, mais a sensação de estar sendo observada perdurava. Mesmo ignorando aquilo, às 3:42 da manhã, eu acordava e demorava a dormir por conta da sensação de estar sendo observada. Quando completou 15 dias, acordando naquela hora, fiz o que sempre fazia, me cobrir. O melhor banimento existente. Quer se proteger de demônio de madrugada? Cobertinha. Cobertinha. Tampou a cabeça, E acabou. não pode deixar o pé pra fora. Ah, é verdade, porque senão... Até hoje eu durmo de meia, gente, por isso. Segredos mágicos de banimento. A não ser que aí. você queira que o demônio puxe seu pé. Ela se cobria melhor, então ela olhava o relógio. E aí coloquei o telefone debaixo do travesseiro. Mas dessa vez, eu senti como se alguma coisa estivesse me pedindo para olhar ao redor. E eu olhei. 5 criaturas estavam ali. Credo. Esquece que eu falei de a não ser que você queira. É melhor não fazer, não olhe. A primeira ficava em cima do armário, em um ponto cego. Ela era corcunda, com olhos vermelhos, ficava abaixada e observando em silêncio. A segunda ficava no canto do quarto, que eu evitava olhar. Era escuro, nem sei que forma tinha, mas conseguia ver uma mão com dedos longos e pontiagudos, segurando o teto. A terceira estava sempre na cama de cima da beliche, mesmo quando as outras pareciam ir embora. Essa parecia morar ali. Tinha um nariz longo e uma mão deformada e manchada, como se fossem marcas de catapora. Comecei a dormir de fone quando comecei a ver essas coisas, porque elas faziam barulho.
e não era agradável de ouvir o completo nada. Assustador também, tá? O que mais incomodava era a quarta. Ela ficava atrás da minha cabeça. Eu sentia uma respiração leve batendo nos meus cabelos. As outras sempre estavam longe e nunca fizeram menção de se aproximar, mas aquela estava sempre muito perto. Ela puxava de leve meu cabelo várias vezes durante a noite. Eu balançava a cabeça me desvencilhando, me convencendo de que o meu cabelo estava agarrado na parte da madeira da cama, ou algo do tipo. Então, desmaiava de sono sem me dar conta, como se fosse um tipo de ilusão. Curiosamente, nessa mesma época, veio um grupo de oração benzer a casa inteira, inclusive a pessoa que vos fala. Isso parece que só deixou mais nítidas as figuras que vi à noite. Sempre tive problemas de insônia, mas naquela época eu simplesmente desmaiava de sono durante a tarde, já que não conseguia dormir à noite por conta dos acontecidos. Como eu odeio falar sobre esse tipo de coisa com a minha mãe, isso continuou acontecendo por muito tempo. Mais ou menos mais de um mês, sem que eu realmente relatasse, até que, já sem saber muito bem o que fazer e querendo as minhas poucas horas de sono de volta, contei para uma amiga. Ela me deu a sugestão de desenhar o famoso pentagrama em uma folha de papel e colocar debaixo do travesseiro. Desculpa, fiquei emocionada. A bruxa neste momento. A bruxa nesse momento. Assim. Não, mas eu fiquei até meio revoltada, assim, mas a gente chega lá. Ela me deu a sugestão de desenhar o famoso pentagrama em uma folha de papel e colocar debaixo do travesseiro, como se fosse um tipo de remédio espiritual para dormir, uma proteção contra o que quer que fosse, e eu fiz. Coloquei entre a fronha e o travesseiro para que estivesse sempre lá. As noites começaram a ficar mais calmas, apesar de ter leves sensações ruins. Eu já não tinha mais aquele demônio pentelho puxando meu cabelo. Ele também parecia ter se cansado de estar ali. Com o passar do tempo, comecei a me desfazer do ritual diário de fazer o pentagrama no papel, porque a minha mãe insistia em tirar do travesseiro. Então, ainda sentia algo me rondar. Não os 4 seres que ficavam ali de madrugada, mas um quinto. Ele ficava debaixo da cama da minha mãe na época, me olhando, e eu o ignorava completamente, pois apenas a sensação de ter ele ao meu lado me causava arrepio. Eu ainda o vejo, mas não todas as noites, felizmente, mas sempre quando estou tentando dormir, às 3 da manhã. Algumas noites eu posso jurar ver um ser humano, talvez um adolescente ou um homem baixo, com um chapéu de coco bem torto, como se tivesse quebrado, entortado e rasgado. Outras noites, sem querer, eu vejo direito. Parece apenas uma silhueta bordada no fundo do quarto, mas sempre ele. De vez em quando, ele me observa de longe e às vezes chega perto como se estivesse checando se eu estou dormindo. Eu ainda durmo de fones e não sei muito bem o porquê dele me seguir. Às vezes eu sinto bem perto de mim, encarando o meu rosto, mas aumento o volume da música, evitando que descubra que eu ainda consigo sentir perto de mim. Não sei o que acontecerá se eu notar, mas também não tenho coragem suficiente para tentar descobrir. Que terror noturno Terrível. Ela está passando. Terrível, terrível. Eu tenho muitas coisas para falar sobre essa história. Ó, pode começar a falar já. Pois eu achei muito engraçado que, conforme eu fui lendo essa história, eu lembrei de uma coisa que uma pessoa que me ensina o que a gente chama de bruxaria, né, que é o que eu pratico, ela fala que geralmente quando você escuta alguma história, um relato, alguma coisa do gênero, e você sente uma espécie de arrepio ou alguma coisinha estranha, é porque essa história ainda tá acontecendo. Então Você sentiu, como tá se... arrepiada? É como se tivesse energeticamente lastro existindo ainda. É. Meu Deus. Sabe quando você tá indo num algum evento espiritual e você sente um negocinho assim? E você fala, um espírito passou aqui? É como se fosse a mesma coisa. E quando eu tava lendo, eu tava assim, nossa, gente, que história meio esquisita e tal. E aí, quando chegou na parte do pentagrama, eu achei bem estranho, porque apesar das pessoas usarem o pentagrama para fazer o que a gente chama de banimento, usar um pentagrama sem necessariamente fazer o banimento torna aquele espaço uma espécie de portal
Porque o pentagrama ele Chama, serve para né? isso também. Exatamente. Ele chama. Para você chamar. E aí tem várias formas específicas de fazer esse pentagrama, né? Você pode fazer ele de uma forma invocativa ou de banimento. Como será que ela fez? A gente não sabe. Mas tá tudo bem, né? Momentos de desespero vão requerer Sim, a medidas cobertinha. desesperadas. O pentagrama que ela usou é a cobertinha, A se cobrir. cobertinha é isso, né? Não tem o que fazer. Mas eu tive a impressão de que não necessariamente ia realmente ajudar a desfazer o problema real, que era só provavelmente o fato de que ela consegue ver coisas que tem ali na casa, né? Mas o pentagrama, na minha opinião, sem ser utilizado de uma forma acompanhada no primeiro momento e depois, né, no segundo momento, já com um pouquinho mais de experiência, ele pode agravar um pouquinho a situação. E é a impressão que eu tive, porque depois ela começou a ver um homem bem Você pensa que tá informado. banindo, você tá chamando mais ainda, né? É, exatamente. É como acender vela para espírito dentro de casa, né? Você acha que tá Exatamente. mandando embora e tá chamando mais. É isso. É tenso, hein? Eu achei bem intensa essa história. Olha, eu acho que sim, uma dica espiritual neste caso, né? Que eu já recebi essa dica também. 2 espadas de Ogum, cruza as espadas, e aí você vai colocar embaixo da cama, e aí você vai pedir para Ogum guerrear para você enquanto você dorme. Então ele, para haver essa, tipo, não deixar só o portal aberto, né? Sim, Você você invoca fecha, ele é. e ele vai ficar como um protetor ali para você dormir. Mas além disso, olha, amigo ouvinte, principalmente depois disso que a Carol falou dela tá sentindo ainda, né? Eu acho interessante que você também procure uma psicóloga. Porque assim, havendo ou não o espiritual, o astral, ela tá tendo um terror noturno, ela não Sim, dorme. ela não consegue O dormir. corpo dela, isso causa doenças no corpo, gente. Assim, a falta de sono, essa troca de sono, assim, esse terror noturno causa, assim, danos muito pouco mais sérios de pra estresse gente. também, né? É muito estresse, começa a dar. E assim, vai dar um estresse mental, onde depois você não sabe aonde que tá o mental, onde é que tá o espiritual. Então, assim, buscar um psicólogo não quer dizer que isso não esteja acontecendo ou que eu esteja duvidando dela. É para conseguir lidar com essa situação, sabe? Conseguir lidar com o sono de buscar. E assim, espiritualmente eu não sei o que ela faria, mas o que você poderia indicar para ela fazer? Para ela buscar, para ela achar alguma coisa que ajude ela a lidar com isso espiritual? Eu acho que a primeira coisa que ela poderia fazer, se for do interesse dela, é claro, né? Ela não é obrigada a isso, mas talvez acompanhar, porque ela tem uma visão bem nítida, né? Do outro lado, de espíritos. Isso não é comum para todo mundo. Constantine. A total cena dela é igual Constantine. Constantine. Sim. Um monte de demônios. Puxando o cabelo dela. Então, Tipo, nossa, é bem horrível. assustador. E aí eu acho que seria legal se ela conseguisse fazer isso, né? De tentar acompanhar, ter alguma ajuda, alguma coisinha do agrado dela, não precisa necessariamente ser bruxaria, né? Como a amiga dela ofereceu ali no pentagrama, mas alguma coisa que seja bacana, né? Pra ela desenvolver isso e tudo mais. E eu acho que seria legal ela pensar em proteger realmente a cama dela. O que você falou da espada, né, de Ogum faz todo sentido. Inclusive, uma das formas de você saber que essa espada já tá na hora de você trocar é quando ela fica sequinha. E Aí demora, hein? troca. E demora. Opa, Ela fica lá, funciona. um tempão. É muito bom. Essa é uma forma bem simples de se proteger, né? Mas de garantir, até porque ela tá dividindo esse quarto com outras pessoas. Então, não necessariamente dá pra saber se é atrelado a ela, esses espíritos. Ou se tá vindo, né? Por causa da mãe, por causa do irmão. E é comum, tá? Não é um problema, não tem nenhuma carga moralista nesse sentido, porque a gente tá aqui, a gente tá o tempo todo entrando em contato com pessoas, com espíritos, mas a gente não precisa não conseguir dormir por causa disso, né? Isso que é o problema. Então, eu acho que ela poderia pensar em formas de manter o corpo dela fechadinho, né? Então, banho de erva é legal, né? Se ela é uma pessoa que gosta de rezar é legal também, né? Você não precisa necessariamente bom, só... então. qualquer coisa que ajude ela a ter umas camadas de proteção já é bacana para que ela consiga dividir esse espaço com outras pessoas sem que ela esteja sendo tomada por coisas que talvez não sejam dela, né? E aí, eu tiraria esse pentagrama do travesseiro. Então. Eu acho que até o início, que quando você começou a contar a história, e ela falou que foram pessoas lá rezar, benzer a casa dela, o que eu acho que ela deveria continuar e não parar. Porque talvez até a junção disso tenha aberto mais esse portal. Porque, como você falou, ela já vê, né? Porque ela já tá descrevendo. Aí, ela fez a reza, mas fez só uma vez. Aí, porque quando você vai fazer quando você vai ter um círculo de oração na sua casa, né? Falando assim, de uma religião cristã, vem as pessoas
As pessoas também vêm com as suas energias e elas vão rezar na sua casa. No momento que a pessoa reza na sua casa, ela abre esse portal. Claro que ela está abrindo na intenção que os anjos de Deus venham e limpam tal. Mas aí, tipo assim, fez ali a primeira, abriu. Aí pegou o pentagrama, abriu de novo. Escancarou. E aí não continua as coisas, né? Nem a reza, nem o pentagrama não fez o banimento certo. E de repente ficou só aberto, nessa junção de abrir portais. E acontece, como você falou, sem moralidade. Sim. A mesma coisa que do caso do filho do pastor. Pô, se o pastor está ali expulsando o demônio na cabeça da pessoa e de repente você não tá muito bem e passa perto, você vai sentir também. Sim, né? Exatamente. E aí eu acho que às vezes pode acontecer isso com ela também, né? Mas que horror, que terror noturno. É terrível mesmo, tá? Ela não tá passando por um tempo muito bom, não. Não. Nossa, e pior ainda se for com os outros. Assim, já não basta a nossa vida A gente ferrada aqui de brasileiro, né? Pagar boleto, trabalhar, pega metrô, pega ônibus, sofre. Aí você chega em casa cansada, não consegue dormir porque a sua casa tá cheia de demônio. Nossa, poxa, eu ia ficar muito puta da vida. Isso eu também, eu ficaria bem brava, inclusive. Dentro da minha casa eu não deixo. Não deixo. Então. Não tem nenhum tipo de discurso assim, ai, não, a gente tem que aprender. Dentro de casa a gente não precisa aprender nada, é descansar. Fora de casa aí a gente aprende. Meu lar, minha segurança, meu sossego. Eu chego lá, tá sendo invadida, não consigo nem dormir. Não tem como. Que isso? Não tá pagando meu aluguel, não tá faxinando a minha casa. E ainda não me deixa dormir. Não nossa. dá. Não, né? Não dá, gente. Mas procure ajuda, sim, se não der certo, assim. Desculpa. Se não der certo mesmo, assim, se você não conseguir de nenhuma forma escapar deles, vai no terreiro. Assim, ou então procura ajuda, né, que te agrade, que você sinta conectada, né? Mas não fica nessa, né? Não aumentar o volume da música, às vezes, não é o melhor banimento, né? Ele é legal também, né? Que te isola ali, mas não sofra, né? Não fique sofrendo, exatamente. Né? Ai, que demais, Carol. Muito legal sua participação, sua explicação. Obrigada. Obrigada, Carol, por vir participar do programa. Adorei. E pra pessoa que tá te assistindo, que tá te ouvindo, como que ela te encontra, onde que ela te acha, onde que ela te escuta, Carol? Me escuta no Magicando, tô por lá, sempre falando de umas bruxarias, de umas coisas assustadoras. Mas outro tipo de assustador, não esse daqui. E aí no Instagram e no Twitter, @blackfilipeta com PH. É isso. Ah, que demais. Muito maravilhoso.